Quem não esteve conosco ontem, que está aqui hoje? O Júlio respondeu lá no chat, professor. Vou já olhar, porque eu tô com duas telas, aí eu tive que. Deixa eu jogar outra tela pro outro lado. Na Júlia eu lembro que ela não esteve ontem. Na Júlia. Então vamos lá. Galera, quem perdeu a aula de ontem, eu vou só fazer um resumo aqui rápido, gastar uns 5 minutinhos no máximo. A gente pegou uma redação ontem de uma aluna chamada Júlia Sampaio, que e a redação do ano passado e feita esse ano, tinha como tema o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então tudo que está de verde nessa parte aqui foi a parte da introdução da redação dela, certo? É o repertório que ela apresentou. Aqui em azul é o que a gente chama de contextualização, é a ponte, é o link, é quando você pega um repertório, seja ele cultural, seja ele histórico, e que seja pertinente, legitimado e produtivo. Hoje eu não esqueci, viu, Gil? Hoje eu não esqueci. Então, que seja pertinente, legitimado e produtivo. E a gente faz uma conexão desse episódio, desse fato histórico, desse livro, dessa citação, desse filme ou obra artística, e faz uma conexão, um link com o que está acontecendo hoje na realidade. Isso ela fez com o que está de azul. Depois ela citou o tema, né, o RCTT da gente, o RCTT, ó, R, repertório, contextualização, apresentação do tema, apresentação da tese. Então logo depois ela apresentou o tema, que é o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. E aí, em parte disso, ela continua conectando com a realidade quando ela diz assim, ainda configura um desafio a ser sanado. Então esse desafio é para os dias de hoje, tá? Como ela diz assim, em consonância com a realidade de Arthur, está a de muitos cidadãos hoje. E aí ela usa um conectivo bem aqui, que eu nem marquei ontem, até havia esquecido, tá? Aí ela disse, socorre, né, as causas disso são, e ela apresentou negligência governamental, e depois ela apresentou discriminação dessa classe por parte da população verde e amarela. Ou seja, as pessoas têm problemas mentais, tá? Muitos problemas desses mentais, às vezes depressivos, levam as pessoas ao suicídio, recorrerem ao suicídio. E as pessoas às vezes pensam, muitas julgam, está com frescura. Essa aqui é a expressão, pelo menos aqui no Maranhão, Marcelo, a gente usa muito essa expressão. Está com frescura, isso é doença de rico, está com depressão. Mas a verdade, depressão e problemas mentais, eles estão ligados, eles não têm classe social, cor, raça, religião. Tá? Então a população no geral, ela discrimina as pessoas que têm esse problema e não levam a sério, tá? E por último, ela só fez aqui um acréscimo, um adendo, né? Essa palavra adendo é um acréscimo, falando um pouco sobre a questão de que esse problema tem que ser sanado. Tá? Falei um pouco aqui das causas, falei que você pode dividir a sua redação em causas ou consequências, ou causa e consequências, tá? E depois a gente veio para a parte do desenvolvimento dessa redação. E começou com o repertório, tá? De verde, de azul ela colocou, novamente ela retomou o tema, tá? Depois meu microfone não tá baixo não, galera, tá bom? Tá bacana. Tudo certo. Beleza. Então depois ela colocou o que está em verde aqui é o D1, aquilo que ela citou aqui no D1, a negligência governamental. E aí ela tratou de defender a tese dela, que é a ideia central que vai defender, que vai ser a razão de todo o restante desse texto. E ela vai dizendo o seguinte, ela pega depois disso, tá? E eu coloquei essa ordem bem aqui, elemento coesivo, depois a apresentação do tema, depois a apresentação da tese, da ideia central, D1. Ela exemplifica, onde ela traz uma citação da Organização Mundial de Saúde, um dado, e essa citação até coloquei aqui, podem ser dados, certo? Informações de um jornal, de uma fonte que seja, que tenha crédito.
Aí ela diz o Brasil é o país com o maior número de casos de depressão da América Latina. E mesmo diante desse cenário alarmante, os tratamentos das doenças mentais, quando oferecidos, não são, na maioria das vezes, eficazes. Então ela exemplifica, ela dá um exemplo dessa omissão estatal. Depois ela dá uma consequência dessa omissão estatal. Tá? Bem aqui eu coloquei. Ó. Ela dá uma consequência. Depois dessa consequência, ela traz uma citação de Zygmunt Bauman, tá? Dizendo que, o sociólogo Zygmunt Bauman dizendo que existem instituições zumbis, né? Aquelas que estão presentes na sociedade, mas na verdade não cumprem o seu papel. Tá? E aí ela traz a citação e a explicação, quando ela diz assim, instituições zumbis, o que é essa instituição zumbi? Ela explica, tá, essa citação de autoridade, e por último ela, tá, sempre estabelecendo conectivos, olha, um aqui, vou aumentar um pouquinho aqui a tela, deixa eu ver, vou aumentar o máximo que der aqui para vocês, ó. Isso, ela traz um aqui, ela traz um nessa linha, depois ela traz um aqui, mais um aqui, e por último ela traz um conectivo bem aqui. Então, só nesse parágrafo ela apresenta 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos. Tá? Certo? Então, essa é a estrutura da redação nota 1000 da Júlia. E se a gente for analisar outras redações, a gente vai começar a perceber esses mesmos elementos. Começa com o elemento coesivo, apresenta o tema, apresenta a ideia central, que é a tese, exemplifica, tá? E depois explica, apresenta uma consequência, uma citação e uma conclusão. Basicamente é isso. Agora a gente vai trabalhar a segunda parte, que é o D2. Tá? O D2, o que é o D2? O que ela disse que é? Negligência. Não, desculpa. Ela disse que o D2, tá, é a discriminação dessa classe social por parte, né, dessa classe por parcela da população verde e amarela. Então eu vou até copiar isso aqui e trazer para cá. Hoje eu não coloquei em cores, porque eu quero que vocês também comecem a identificar, tá? Deixa eu colocar bem aqui. Essa daqui que está em cinza, eu vou botar de verdinho para destacar, de amarelo para destacar mais, tá? Essa aqui é o D2. Agora, galera, a gente vai perceber... deixa eu receber alguém aqui, que foi que chegou. Isa, boa noite, Isa. Gente, boa noite, professor. Tudo bem? Como é que foi seu dia? Foi bem, desculpa o atraso. Tudo bem, tranquilo. Depois a aula fica gravada. Não, a gente ainda não, só fiz um resumo, um pequeno resumo. Deixa eu perguntar para vocês. Cara, vocês viram como eu estava inspirado hoje pela manhã com aquele vídeo? Eu vi lá, professor. Rapaz. Muito bom. Cara, eu estava lá, passei 30 minutos hoje pela manhã, levei minha filha lá, para dar uma volta, bater um papo. E eu estava com uma intenção de que eu tenho que usar alguma coisa para eu falar. Eu tenho que usar alguma coisa para falar. Eu tenho que trazer uma lição dessa manhã aqui. Essa manhã não pode passar em branco para mim e para os meus alunos. Olha, estava na praia e pensando em vocês. Tá? Vocês hoje são parte da minha vida, galera. Tá? Vocês são parte da minha vida. Não pense que eu passo um tempo sem pensar em vocês, não. Eu estou ligadaço com vocês. E quando eu olhei aqueles navios todos, que eu já estou tão acostumado a ver aqueles navios, eu passei quase que 20 anos batendo bola na praia todo domingo. Todo domingo eu já... Aí minha filha perguntou, pai, a maré está enchendo ou secando? Eu digo, a maré bate sempre contra o sentido da proa do navio. A proa, se eu não me engano, a proa é o começo do navio, o bico, que ela aponta lá na frente. E o navio sempre fica. E ela disse, então a maré está secando. Eu digo, pois é, a maré está secando. Realmente, depois a gente viu umas pedras e a maré começou a descer. Tá? Mas foi bom, galera, foi muito bom. Acho que aquele vídeo deu uma encorajada em quem estava desencorajado, para que a gente pudesse continuar. Vamos lá? Depois da introdução, vamos lá, Isa. Eu não coloquei a questão das cores para que vocês começassem a identificar.
tá? E aí eu vou identificar junto com vocês e vou colocando, tá? Vamos ver se a aluna ela conseguiu seguir o projeto de texto. Queridos, o que o INEP quer de vocês é que vocês sejam coerentes, é que vocês sejam lógicos, é que vocês sejam organizados, é que vocês mantenham uma coerência a respeito daquilo que vocês estão tratando. Tá? Hoje eu escutava um áudio em que alguém disse assim, olha, que ninguém julgue os professores do Enem achando que eles são maus. Pelo contrário, são profissionais, são professores formados, muitos com mestrado, doutorado, tá? E que passam por um longo tempo de preparação para que não haja realmente esses erros. E tudo que um leitor quer, gente, é um bom texto. Tá? Tudo que o leitor quer é um bom texto. Certo? Então, se você começa a sua introdução estabelecendo um projeto, uma linha de raciocínio lógica e coerente, tá? Isso já soma ponto. Se você defende essa linha que você estabeleceu lá, no seu D1, no seu D2, isso já vai também, isso vai continuar a somar pontos. E se você conclui trazendo a mesma linha de raciocínio, tá? Coerente, coesa, tá? Obedecendo aos padrões da gramática, não tem por que o corretor lhe dar pontos, tirar pontos de você. Então o que o corretor quer é dar uma nota 1000. Agora você tem que cumprir as exigências que o leitor, que é o corretor, e o INEP estabelecem. Então a gente tem que aprender a ser lógico. Tá? A gente tem que ser lógico. Eu mostrei ontem para vocês, para quem não estava, e vou só retomar bem aqui, tá? Que tudo que a aluna Júlia colocou aqui, tudo que ela colocou se baseou nessa palavra, essas duas palavrinhas aqui, ó, omissão estatal. Quando ela diz assim, ó, Brasil é o maior país com o maior número de casos de depressão na América Latina, isso aqui, ó, coisa ruim, é uma coisa ruim, omissão do Estado. Diante de um cenário alarmante, os tratamentos das doenças mentais, quando são oferecidos, não são eficazes, tá? Isso aqui, omissão do Estado. As consequências da omissão do Estado. Um texto de Zygmunt Bauman para fortalecer, né, e essa omissão do Estado, e uma conclusão em cima da omissão do Estado. Tudo que ela escreveu, ela foi lógica, coerente com aquilo que ela estabeleceu como D1. E aí agora a gente vai ver se ela obedeceu também a essa questão no D2. Tá, vamos lá. O que ela diz aqui? Discriminação dessa classe por parcela da população. Então, que classe? A classe das pessoas que sofrem com distúrbio. Por quem? Pela sociedade toda? Não. Por uma parcela. Deixa eu colocar até uma bem aqui. Por uma parcela da população verde e amarela. Quase não sai. Tá? Então, vamos ver se ela consegue defender isso do começo ao fim. Aqui, ela defendeu do começo ao fim. Tá? Hoje eu estava corrigindo a redação de um aluno em que eu percebi que não havia isso. Começou falando uma coisa, no meio do desenvolvimento já estava falando de uma outra coisa, aí cai uma informação que tem a ver com o tema, mas não tem a ver com a tese. Tá? Atentem bem para uma coisa. Nem sempre as nossas lógicas argumentativas, elas têm relação com o tema, com a tese. Ainda que tenham, embora tenham, apesar de que possam ter relação com o tema. Tá? Então, nem tudo que a gente coloca por ter relação com o tema, tem relação com a tese. Tá? Olha que nível a gente está chegando de raciocínio. Nem tudo que eu coloco na minha redação tem relação com a tese. Então, apesar de que possa ter relação com o tema é violência, o que eu estou falando tem a ver com violência, mas só que não tem a ver com a violência
contra a criança que eu estou tratando naquele momento. Então, tudo que a gente colocar tem que ter relação direta com os nossos DEIs. Tá? Os DEIs é que vão estabelecer toda a linha de raciocínio e defesa argumentativa, levantamento de informações, levantamento de repertório, levantamento de citações, tá? Tudo vai ser baseado nos DEIs. Tudo que você colocar no D1, você vai ter que falar. Se você vai explicar baseado no D1. Se você vai citar baseado no D1. Se você vai mostrar consequência, você vai mostrar a consequência baseado no D1. Se você vai justificar, você vai justificar baseado no D1. E se você for concluir, não é nem se você for, quando você for concluir, porque se é hipótese, vocês não estão na hipótese, vocês estão na certeza. Quando vocês forem, então quando vocês forem concluir, vocês vão concluir baseados nos DEIs. Então, o que rege a nossa redação são os DEIs. O que rege a nossa... Gente, vamos parar para pensar bem aqui. Vou voltar lá para a introdução rapidinho. Tá? Eu tenho um tema, tá bem aqui, estigma associado às doenças mentais. Tá? Eu pego um repertório que tem uma relação com esse tema. Mas a partir daí, galera, é tudo baseado nos DEIs. Tá? Até mesmo esse repertório e essa conectividade com o meu Brasil atual, e eu tenho que colocar Brasil, sociedade brasileira, nação brasileira, porque a gente está tratando de problemas no Brasil. Tá? Esqueçamos os mesmos problemas que as outras sociedades pelo mundo enfrentam. O que está acontecendo em Israel e Gaza é deles. O que está acontecendo nos Estados Unidos é deles. O que está acontecendo na Europa é deles. Na Ásia, no Oriente Médio é deles. A gente tem que trazer, ainda que o problema seja, como eu poderia dizer, que nós vivamos as mesmas realidades em termos de problema, não as mesmas realidades, mas vivamos os mesmos problemas. A gente tem problema com drogas, nos Estados Unidos também tem, Israel também tem, no Oriente Médio tem. No Paquistão, por exemplo, tem um problema muito grande com o ópio. Tá? O ópio no Paquistão e no Afeganistão. Então nós temos os nossos problemas. Então eu tenho que tratar e lidar com o meu problema no Brasil. Então tudo aqui, ó, tá? Circulou em cima, tá? Girou, ou como eu gosto de usar, não é, Carlito? Eu gosto de usar a expressão orbitou, tá? Orbitou em torno da tese, ok? Então, tudo aqui. Agora vamos ver se a aluna conseguiu isso. Paralelamente ao descaso das esferas governamentais, olha, paralelamente o que? O que foi que ela fez aqui? Quem me responde? O que foi que ela fez aqui nesse paralelamente ao descaso nessa questão? O que foi que ela fez? Quem me responde? Ela voltou ao D1, né, professor? Ela voltou ao D1 e ao parágrafo de cima. Ou seja, eu tenho que ter uma relação de coesão. Isso é um estabelecimento de coesão. Então, ela disse, ó, paralelamente ao descaso governamentais nessa questão. Qual questão? A questão que foi citada no tema e que já foi citada no parágrafo de desenvolvimento 1. Tá? E ela vai citar isso novamente. O que ela diz? É fundamental. Ela faz o quê? Uma afirmação, certo? Então vamos olhar aqui, ó, se ela utilizou essa mesma estrutura. Tá? Vamos ver se ela utilizou essa mesma estrutura. Vou colocar aqui. Deixa, ó. Ela usou o quê? Um elemento coesivo. Opa, aqui estou no portanto. Deixa eu botar bem aqui, desculpa. Ela usou, vou diminuir um pouquinho. Ela usou um elemento coesivo para começar. E aí, turma, boa. Tá? Paralelamente ao descaso. Gente,
Existe naquele material que eu enviei para vocês, e quem ainda não tem o material do corretor do Enem, que são as 5 competências, são 5 livrinhos em PDF, que eu já disse para vocês, imprimam, encadernem e façam desse livro a Bíblia de vocês. Lá existe uma parte em que ela fala, que ele mostra, ele coloca várias, como se todas essas letras aqui, ó, fossem X, tá? E bem aqui ele coloca assim, ó, elemento coesivo. Aí ele coloca mais ou menos assim, bem aqui, elemento coesivo. Vamos ver, bem aqui tem um, né? Então, elemento coesivo. E bem aqui eu tenho mais um elemento coesivo. Gente, para que vocês ganhem 200 na competência, que eu acho a mais fácil é a competência 4. Eu tenho que obedecer o que eles pedem. Eles pedem para começar com o elemento coesivo, tá? E os outros elementos coesivos, eles vêm dentro de uma necessidade, tá? Eles vêm dentro de uma necessidade de você conectar partes do texto. Hoje eu estava corrigindo a redação de um aluno. Turma, Tecelões, ele colocou três conjunções adversativas em menos de 4 linhas. 3 adversos. Uma ele usou porém, a outra ele usou entretanto, a outra ele usou, acho que contudo. Sendo que as ideias, Giovana, não estavam contrariando umas às outras. Uma ideia principal, a primeira, tá, dava uma afirmação, a segunda dava uma consequência e ele botou entretanto. Então, gente, a gente tem que entender as relações de sentido. Tá? As relações de sentido. Turma, o mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, tem uma relação de sentido. Tá? Tem uma relação de sentido. O e nem mais também tem outra relação de sentido. Por exemplo, gosto de futebol, mas não de vôlei. Eu contrariei 2 ideias. Eu coloquei em oposição 2 ideias. Beleza, Eduardo? Coloquei 2 ideias opostas. Certo? Agora, se eu digo gosto de futebol e de vôlei, eu coloquei um conectivo chamado conjunção aditiva. Ou seja, eu gosto de uma coisa e também gosto de outra. Tá? Se eu coloco gosto de futebol porque ele é muito mágico, aí eu usei um porquê, eu já estou dando uma explicação, certo? Gosto de futebol, embora não tenha tanto tempo para ver os jogos. Aí eu dei uma ideia de um tanto quanto de oposição, mas abrindo uma concessão. Então a gente tem que aprender que os conectivos, eles têm função específica de manter relações entre períodos ou entre termos. Porque a verdade as conjunções, elas unem termos e períodos. Termos e orações. João e Paulo saíram. Esse i juntou João e Paulo. João e Paulo saíram, mas não demoraram. Eu já tenho um mas que estabelece uma relação de adversidade, de contrariedade. Então, cada conectivo, ele tem o seu valor semântico e ele estabelece relações entre as esferas do texto. Tá? Então, não é colocar não é porque o Enem está dizendo que eu tenho um elemento aqui, até esqueci um M aqui. Não é porque eu tenho que ter um elemento aqui, um aqui e um aqui, mais ou menos. Tem um bem aqui, ó. Tá? Mais um elemento. Não é porque eu leio lá que vai ter aqui elemento,
que eu vou colocar um elemento aqui sem ter conectividade com aquilo que eu estou colocando. Então, o que é a coesão do texto? A coesão é manter conectadas as ideias semânticas, tá? Mantendo uma relação lógica, ok? Então, por isso, vou desfazer aqui por isso, a necessidade de se usar os conectivos. E por isso eu falo que não é tão complicado, mas a gente tem que entender o que é um conectivo adversativo, o que é um conectivo consecutivo, de consequência, certo? De adição, de conclusão. Então, por isso que aqui nesse último parágrafo tem um portanto, tá? Poderia ser um destarte, assim, logo, porque dá uma ideia de conclusão. Então, a gente tem que entender isso, tá bom? Então, ó, paralelamente, andando lado a lado, ao descaso das esferas governamentais nessa questão, então, elemento coesivo bem aqui, tá? Vou botar de verdinho aqui para vocês, tá? Que ela diz? É fundamental o debate acerca da aversão do grupo em pauta, uma vez que ambos representam impasses para a completa socialização dos portadores de transtornos mentais, tá? Então, esse grupo bem aqui, ó, esse grupo em pauta, o grupo que tem aversão, o grupo que não respeita, que ignora, que desdenha, tá? Foi isso que ela disse? Foi, bem aqui no D2, ó. D2 está aqui. Uma parcela da população, né? Professor, Oi. a palavra portador tá certo. Cadê? Impasses. Ela foi bem Portadores. colocada, quer dizer. Aí, Foi dos portadores desse transtorno. Portador é aquele que porta, que possui, né? É que está em posse de alguma coisa. No caso aqui, tem posse da portador de transtorno mental. Então ele diz assim, ó, é fundamental o debate acerca da aversão ao grupo em pauta. Aversão ao grupo em pauta. Qual é o grupo em pauta? O grupo das pessoas que têm transtornos mentais. Então é fundamental que se discuta, que se debata a respeito dessa aversão. As pessoas que discriminam, que desvalorizam, que desdenham, que não acreditam, que ignoram. Foi o que ela disse bem aqui, ó. Discriminação, desvalorização, ignorância em relação a essas pessoas com transtornos mentais. Então, gente, mais uma vez a gente está percebendo que é uma questão mais de organização, tá? Uma questão mais de lógica, de saber que eu tenho uma linha a seguir e que essa linha vai ser defendida, seja com exemplificação, justificação, consequência, citação, repertório, mas tudo vai girar em torno. Então, o que é o desenvolvimento? O que é o D1? D1, galera, é a palavra em torno da qual todo o resto da redação orbita. Quem é meu aluno em sala de aula sabe, deixa eu ver aqui, deixa eu ver quem está aqui, deixa eu ver, acho que ainda não. A Isabela que sabe, quando eu estou dentro de sala de aula, ela sabe, hoje tem pouca gente. Maísa, boa noite Laísa, Lara, hoje nós temos 14, ontem nós tivemos mais gente. Maristela sabe disso, eu digo muito isso em sala de aula. Qual a definição de verbo? Uma definição que eu criei para ficar fácil para o aluno. Verbo é a palavra em torno da qual todas as outras orbitam. Verbo é a palavra em torno da qual todas as outras orbitam. Dificilmente nós temos uma frase sem ser oracional. Dificilmente, a maioria delas são oracionais. As outras, poucas são nominais. Bom dia, boa tarde, com licença, por favor, socorro. Essas são frases nominais, ou seja, não apresentam um verbo. As outras, o restante, são todas elas baseadas em verbos, sejam eles verbos nominais, tá? Sejam eles nominais ou verbos nominais, ou mesmo verbais. Então, onde eu tenho predicação nominal, predicação verbo nominal e predicação verbal. Mas essas três se baseiam em verbo. Então, gente, a gente vai começar a trabalhar assim.
O que é o D1 e o D2? D1 e o D2 são as palavras, são a parte da redação em torno da qual todos os outros parágrafos, tá, orbitam. Tá? Uma parte vai orbitar em torno do D1, outra parte vai orbitar em torno do D2. E a conclusão pode orbitar em torno dos dois ou somente de um. Mas tudo vai ser baseado nesse tal D1 e D2. Tá claro? Giovana, tá claro? Sim. Ah, Maristela, tá claro? Sim, professor. Tá, então todo mundo... deixa eu ver o que mais. Ana Júlia, tá entendendo? Laísa? Tô, tio, tô. Beleza. Laísa? Tô também. Tranquilo, beleza. Então tá todo mundo na onda. Todo mundo aqui seguindo o raciocínio. Então vamos lá. Vamos ver se onde nós paramos, desses transtornos mentais, ela continua falando dessa classe, dessa discriminação aqui. A palavra-chave aqui é discriminação. Tá? Ela diz assim, esse preconceito, preconceito é o quê? Discriminação. Esse preconceito se dá pelos errôneos ideais de felicidade disseminados na sociedade como metas universais. Gente, ela está explicando, tá? Ela não apresentou a ideia central dela, agora ela está explicando, ela está seguindo. Galera, prestem atenção, em nome de Jesus, vamos abrir a mente. Do jeitinho que a menina fez o D1, ela fez o D2. Então, se ela foi bem no D1, ela vai bem no D2. Então, galera, o 1000 não é difícil, 900 mais não é coisa do outro mundo. A gente está desmontando, gente. Olha, o que eu estou mostrando para vocês aqui, há alunos que passam 3 anos estudando e não consegue, o professor não consegue passar isso para eles. Tá? O professor não consegue revelar essas coisas para eles. E eu estou revelando para vocês aqui, ó, do jeitinho, ó, elemento coesivo, apresentação do tema, apresentação da ideia central, que agora é o D2, deixa eu colocar aqui, tá? Aí ela veio e explicou, e tudo em cima da discriminação. Gente, eu estou tão empolgado com esse método aqui que vocês nem imaginam. Então ela diz assim, ó, esse preconceito se dá pelos errôneos ideais de felicidade disseminados na sociedade com metas universais. Ela explica por que esse preconceito acontece. Aí ela diz assim, entretanto, agora por exemplo, ela começou a me apresentar, Marcelo, mas porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Esse entretanto, Girlane, ele vai ter que estabelecer uma ideia contrária àquilo que eu acabei de dizer aqui, ó. Que eu acabei de dizer aqui, ou daqui para cá. Vamos ver se realmente tem alguma coisa tem a ver com esse ideal de felicidade, que eu acho que ela vai trabalhar isso aqui, ó, sobre o conceito errôneo de ideal de felicidade. Vamos ver. Entretanto, essas concepções, quais concepções? Essas aqui, ó, segregam. Opa, ela foi bem. Essas concepções desse ideal de felicidade, em vez dele ser algo proveitoso, dele ser algo satisfatório, dele ser algo que traga algo de bom, pelo contrário, essas concepções desse conceito de felicidade disseminado na sociedade, o que ele faz? Ele segrega. Gente, quem tem aí, eu vou até ficar no chat aí, tô olhando no chat, quem não sabe o que é segregar, pode colocar aí, ou então diga assim, professor, eu não sei. E aqui, ó, todos nós estamos... Carlito, não sabe? Não. Beleza, gostei da sinceridade, Carlito. Aqui, ó, aqui que é o lugar de aprender. Tá? Júlia, sabe o que é segregar, Júlia? A gente só ouve falar segregação racial, mas a gente não sabe o que significa muitas vezes. Eu não sei. Tá? Jainara, que está aqui ao meu lado, minha filha sabe o que é segregar? Não. Ah, ela não sabe, também não sabe. Marcelão sabe o que é segregar? Sei. Afastamento. Isso lá, Laísa. É um afastamento, é uma separação. Tá? Quando vocês ouvirem falar segregação racial, segregacionismo, tem tudo a ver com separação. Então, o que ela disse? Ó?
Entretanto, esse conceito de felicidade, ele não gera uma coisa boa. Pelo contrário, ele faz o quê? Ele segrega, ele separa, ele afasta os indivíduos entre os fortes e os fracos. Gente, o que ela está dizendo? Ela está falando de quem? De quem, queridos? Discriminação. Discriminação. Carlito, o negócio não é tão complicado, Carlito. Tá prestando atenção? É uma questão de organização. É seguir. Não tem aquela história do segue o líder? O líder aqui é a discriminação. Pode falar, Carlito. Não, liga o microfone sem querer. Tá? O líder aqui é a discriminação. O líder aqui foi quem? A ausência do Estado, a omissão do Estado. Então, gente, essa é a linha que vai te levar ao 900 mais e quem sabe ao 1000. Então ela diz assim, ó, os indivíduos entre os fortes e os fracos, em que os fracos aí, ó, vem um pouquinho de explicação aqui, ó. Ela continua a explicação. Em que os fracos geralmente integram a classe em discussão. Os fracos são quem? Os portadores de transtornos mentais. Tá? Eles segregam indivíduos entre os fortes e os fracos, em que os fracos geralmente integram a classe em discussão, dado que, visto que, uma vez que, esse dado que aqui, ó, tá? Eu vou até botar aqui, ó, entre parênteses, desculpa, dado que é visto que, uma vez que, pois, certo? Eu posso usar. E aí, para não colocar toda hora que, ele coloca visto que não atingem, certo? Não atingem os objetivos estabelecidos. Por quê? Poxa, esse ideal não é atingido, tal como a estabilidade emocional. Então, galera, essa coisa de dizer que existe um padrão, ninguém atinge esse padrão. Há muitas pessoas ricas que estão emocionalmente abaladas, emocionalmente destruídas, tá? Essa doença agora, essa epidemia, essa pandemia, ela causou muitos problemas emocionais nas pessoas, tá? Então, esse tema, ele é um tema que tem a ver muito com o momento que a gente viveu do ano passado para cá. Então, para mim, esse tema não pegou ninguém de surpresa. Eu me lembro que ano passado eu tratei um pouco sobre isso em sala de aula. Muitas pessoas vão vão passar por essa pandemia totalmente destroçadas, destruídas emocionalmente. Por quê? Porque perdeu um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, um filho, um parente. Tá? Eu tive um amigo que perdeu, foi 4 em um mês, menos de 2 meses. É duro, cara, é complicado, certo? É muito complicado. Então esse assunto tem muito a ver com o momento que a gente estava vivendo, tá? Então há pessoas que estão vivendo esse desequilíbrio emocional, essa instabilidade emocional. Instabilidade porque é desequilíbrio. Aqui ela está dizendo que a estabilidade ela é inalcançavel. Aí ela diz o seguinte: tal conjuntura segregacionista, contraria, tá? Aqui não é contrário, acho que na hora que a pessoa digitou da redação da menina para a internet, ou então tem 2 possibilidades: contraria o princípio do espaço público da filósofa, ou contrária ao princípio. Se for contrária, tem que ser ao princípio. Se for contraria o princípio. Eu contrario o princípio. Isso é contrário àquilo, ou àquela decisão, ou àquele papel, certo? Acho que teve um erro aqui, foi de digitação. Então, tal conjuntura segregacionista, o que é uma conjuntura segregacionista? Uma conjuntura de discriminação. Tal conjuntura segregacionista contraria o princípio do espaço público da filósofa Hannah Arendt. Olha o que ela fez agora, citou.
tá? Ela citou. E aqui ela trouxe uma consequência também, ó. Ela diz tal conjuntura segregacionista, não, bem que antes, ó. Em que os fracos geralmente integram a consequência disso. Integram a classe em discussão, dado que, né, visto que não atingem os objetivos estabelecidos. Olha a consequência disso, tá? Ainda da discriminação. E agora ela vem trazendo o quê? Uma citação de autoridade. Percebam que ela trouxe dois filósofos. Ela trouxe o Zygmunt Bauman e a filósofa Hannah Arendt, que defende a total inclusão dos oprimidos, tá? Quem é o oprimido, né? Aquele que é discriminado. Gente, eu tô aqui boquiaberto, tá? Com essa estrutura. Eu tô boquiaberto com essa estrutura. Tudo baseado em cima da discriminação. Que defende a total inclusão dos oprimidos, daqueles que são Porque, discriminados. professor, essa menina é uma máquina. Essa menina é uma máquina, tá? Mas, gente, isso aqui é resultado de um trabalho ao longo do ano. Geralmente, no último ano é que o aluno desperta para a redação. Tá? Quando ele vê mesmo que ou eu aprendo ou eu não vou conseguir a nota. Alguns conseguem manter o foco. Tá? Mas isso aqui é resultado de trabalho, Eduardo. Eduardo, isso aqui não é nada do outro mundo, é resultado de trabalho. Então, tal conjuntura segregacionista contrária ao princípio do espaço público da filósofa Hannah Arendt, que defende a total inclusão dos oprimidos, aqueles que possuem algum tipo de transtorno, ó, trabalhando de novo em cima, aqui ela está explicando um pouquinho. Ó. Gente, outra coisa aqui. Deixa eu perguntar aqui para todo mundo, não sei se Gil vai lembrar. Qual o sinal que eu posso substituir, com o qual eu posso substituir os travessões? Vocês lembram? Aspas. Não. Vírgulas. Vírgulas. Que mais? Para não demorar, os parênteses. Tá? Os parênteses, as vírgulas e os travessões, se bem empregados, podem ter o mesmo sentido semântico. Tá? O mesmo sentido é semântico, desculpa a redundância. O mesmo sentido, a mesma semântica. Tá? Eu poderia colocar aqui uma vírgula, e bem aqui uma vírgula, que ó, vai ter o mesmo sentido. Quando eu digo assim, ó, inclusão dos oprimidos, aqueles que possuem algum tipo de transtorno, nesse caso, tá? Na teia social. Se eu botasse aqui também um parêntese, também caberia. Só que, professor, o que o senhor recomenda? Tá? Gente, recomendação não é lei. Recomendação é como um conselho, tá? Recomendação não é lei. Lei eu vou dizer bem aqui, ó. É isso aqui, ó. Isso aqui é lei. Tá? Isso aqui é lei. Colocar elemento coesivo aqui. Professor, não tem mais lei. Bem aqui. Colocar elemento coesivo bem no começo do segundo parágrafo. O que mais é lei? Colocar elemento coesivo no último parágrafo. Bem aqui, ó. No começo. Tá? Isso aqui é lei. O que eu vou falar para vocês é uma recomendação. A minha recomendação é que vocês usem, quando aprenderem, quando já se sentirem à vontade, é usar o travessão, tá? Aqueles que possuem algum tipo de transtorno, nesse caso, na teia social. Dessa maneira, o que a gente... Olha, dessa maneira é conclusivo, tá? Dessa maneira é conclusivo. Olha quantos elementos ela colocou aqui, elementos coesivos. Ela colocou um aqui, ela colocou aqui outro. Tal conjuntura é um elemento coesivo, tá? Entretanto, é um elemento coesivo. Esse preconceito é um elemento coesivo, tá? Deixa eu ver aqui, a filósofa aqui, objetivos, tal Essa como... celeuma também, professor. Aí vem pra cá, essa celeuma. Gente, quem sabe o que é celeuma? Eu não sei, professor. Não sei de nada. Não te preocupa, Carlito. Eu também não sei de nada não, Carlito. Tá? Celeuma significa problema, problemática. Essa dificuldade tem o mesmo significado. Então essa celeuma,
urge ser solucionada. Urge vem de urgência, tá? Ela tem pressa. Então, por exemplo, rapaz, urge, aí eu vou brincar com todos vocês aqui, brincar e fazer, sabe aquela brincadeira que a gente diz uma verdade? Urge que vocês façam a atividade que eu passei lá no grupo hoje. Urge, urgência, tenham pressa, tá? Em fazer minha atividade. Parece que o único que me entregou hoje foi o Eduardo, eu falo mesmo em público, o Eduardo me entregou essa daí. Não, mas eu sei que tem muita gente que foi à escola, tá trabalhando e tal, isso aí eu sei, mas o final de semana tá aí, e eu acho que tirar 30 minutinhos, é só uma introdução, galera, eu não quero a redação toda, é só a introdução que eu quero, tá? Então, dessa maneira, essa celeuma, ou seja, toda essa problemática discutida ao longo do parágrafo, urge ser selecionada, essa discriminação urge ser solucionada. Para que, aqui eu tenho outro elemento coesivo, né, a fim de que, gente, o para que, tá? Muita gente eu ainda vejo, ele tem o mesmo sentido, a gente também pode escrever a fim de que, tá? Ou com o fito, eu vi uma redação com o fito, e alguém me perguntou, urge ser solucionado com o fito, ou com o objetivo, o objetivo para que o objetivo é de o princípio da alemã de o. Professor, por que seria de o e não do? Porque o princípio, tá? Eu não posso ter sujeito preposicionado. Aprendam isso. Não existe sujeito preposicionado. E aí, turma, quem é que vai reger esse verbo se torne? Quem que deve se tornar? O princípio da alemã. Então, por isso que o de é separado. Isso caso eu colocasse com o objetivo de o princípio da alemã se tornar verdadeiro no país tupiniquim. Professor. Opa. O senhor colocou aqui que para que pode ser substituído por a fim de que, com o fito, com o objetivo, ou que não pode ser substituído. Não, pode ser. Tem o mesmo teor semântico. Certo. Tá? Para que o princípio da alemã se torne verdadeiro no país tupiniquim. Qual é agora aqui, quando ele diz lá no outro parágrafo, que para que não se torne, aqui ela já diz para que se torne. Tá? Qual é o conceito dela? Ela defende uma total inclusão dos oprimidos. Ela está dizendo o seguinte, que isso se torne verdadeiro no país tupiniquim. Por que país tupiniquim? Para não repetir brasileiro, no Brasil. Como ela usou verde e amarelo lá no começo, tá? Isso ocorre, cadê o motivo? Ela usou sociedade brasileira, vem aqui, tá? E usou, cadê? Teve uma parte que ela usou, vem aqui, verde e amarela. Então isso tudo fala da sociedade. Sociedade brasileira, sociedade verde e amarela, sociedade tupiniquim, tudo isso tem o mesmo sinônimo. E para a gente fechar, tá? Ela diz o seguinte, dessa maneira essa celeuma urge ser solucionada a fim de que com o fito ou com o objetivo, para que o princípio da alemã se torne verdadeiro no país tupiniquim. Então, gente, a mocinha lá, ela fez nada mais, nada menos do que seguir o projeto. Um projeto coeso, um projeto coerente, um projeto que segue todo o tempo os Ds. Então, gente, tá? É porque eu queria que o Word fosse que nem um CorelDRAW, que é o que a gente desenha. Mas deixa eu ver bem aqui, como é o Print Art, não? Como é o nome daquele que a gente desenha aqui no Word? Não é o nome que a gente faz desenho? Paint. O Paint, Paint. Deixa eu ver se eu não sei nem onde é que eu busco esse cidadão aqui. Eu fiz umas mudanças aqui no meu... tá bem aqui. Paint 3D, deixa eu ver. Ver se dá para desenhar nele. Novo. Isso aqui eu ainda não tinha visto, não. Bora, meu filho. Abre-te, sésamo. Uma caneta aqui, um lápis. Isso aqui. Deixa eu ver. Aqui. Pronto. Olha. Tá? Gente, bem aqui, ó. D1 e D2.
tá? Essa galera aqui, ó, todinha é a redação. Todo mundo girando em torno aqui, ó. Isso aqui eu vou fazer assim, ó. Ó. Rapaz, eu tô bom de desenho, viu, Eduardo? Tá? Todo mundo. Vocês acompanhando aí meu desenho, né? Tá aparecendo? Então, ó. Aqui é o sentido. Pode ser desse sentido, horário, anti-horário, isso aí não importa. Onde aqui ó, o meu nariz deu foi para esse lado. Mas, ou seja, todo mundo gira em torno do D1 e do D2. Tá? A conclusão vai girar em torno de um ou de outro ou de ambos. A introdução, primeira coisa, a ideia central é a primeira coisa que passa na tua cabeça antes da introdução, antes do repertório. Poxa, eu vou falar sobre o que eu penso desse problema bem aqui. A primeira coisa que eu tenho que pensar, gente, é na minha tese. Depois que eu vou pensar no repertório, tá? O que eu vou pensar? Cara, isso aí acontece por uma negligência do Estado. Isso acontece porque há, por exemplo, violência na família. Porque parte da família consente em não denunciar os acusados. Então eu tenho duas razões. Beleza, agora eu vou pegar uma história, um fato, uma citação e vou botar aqui. E agora eu vou defender em cima disso do D1, depois eu vou defender em cima do D2. Beleza? No mais, gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Mais uma redação que foi extremamente bem colocada. Tá? Vou salvar essa parte que a gente trabalhou hoje. E vocês depois, eu espero que tenham feito as suas anotações. Tá? Perguntas, se quiser mandar no chat, manda. Estou aqui olhando. Ó, Maísa disse que ela não sabia, acho que foi quando eu perguntei se você leu, mano. A Maísa deve ter respondido naquela hora. Alguém tem alguma pergunta? Ninguém? Ninguém tem uma pergunta? Não, professor. Tranquilo. Então nós temos um compromisso a nos entregar. Eduardo, daqui a pouco eu mando já da tua redação aqui. Depois que eu salvar esse material aqui, eu vou mandar para ti a tua redação que você me mandou, a tua introdução de redação. Beleza, professor, eu ia até lhe perguntar mesmo, mas valeu. Tranquilo. Gente, obrigado pelo carinho. Fechamos aqui no tempo exato, 45 a 50 minutos. Obrigado. A aula de ontem está no link lá no grupo e eu vou postar essa daqui amanhã de manhã. Lara, beijo para você, querida. Tá? Terça-feira a gente se encontra na escola. Se Deus permitir. Deus permitir. Ele quer. Um abraço, Tchau, gente. boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Gil. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, Laísa. Tchau, professor. Tchau, Marcelão. Um abraço.